Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura de hoje vai estar em Êxodo, dos capítulos 10 até o capítulo 12, tá bom? Bom, nesses capítulos nós vamos ver ali a sequência do juízo, né, do julgamento de Deus sobre a terra do Egito através de Moisés com as pragas, né? Vamos ver ali a finalização da oitava até a 10ª praga. E também vamos ver, né, o povo do Egito saindo da terra, saindo da escravidão e a instituição da Páscoa, né? Esses aí são os principais temas desse capítulo. E dentro desse processo eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, né, do juízo de Deus, livramento do povo e também um pequeno paralelo a respeito da obra que Jesus fez na cruz do Calvário para as nossas vidas, que tem tudo a ver com essa questão, né? Então vamos lá. Primeiramente, sobre a questão do juízo de Deus, nós vemos que não foi de uma hora para outra que o Egito foi julgado. Como eu disse, o povo de Israel esteve lá durante 400 anos, né? E no começo o Egito foi bênção para Israel enquanto José esteve vivo. Depois, né, os próximos reis, os próximos faraós que se levantaram, que ainda conheciam José, eles também trataram bem o povo. Mas, porém, quando subiu um faraó que não conhecia o povo, ele foi lá e começou a subjugá-lo, né? Começou a escravizá-lo, começou a maltratá-lo e fazer muitas atrocidades com o povo de Deus. E dentro desse processo também nós vemos que existia uma aliança fortíssima, né, do Egito com relação ao ocultismo, com relação a feitiçarias, né? Tanto é que em um determinado momento da leitura Deus falou que trouxe juízo também sobre os deuses do Egito, né? Baseados nos demônios, aquela coisa toda. E a gente via que tinha muito essa questão feita, né? E Deus ele sempre dá uma chance de arrependimento. E nós vemos que o Egito ele teve essa série de práticas durante muitos anos, talvez até mesmo séculos, né, sem se arrepender, se aprofundando cada vez mais no pecado, cada vez mais na maldade e oprimindo o povo de Deus. Então, ou seja, né, a medida da iniquidade deles acabou se enchendo e nesse tempo específico veio tanto o juízo com relação a eles, como também o livramento do povo de Deus. E falando sobre o livramento, nós vemos também que Deus ele trata o povo dele, o povo que clamou a ele por conta do sofrimento, de uma forma diferente. Deus ele preparou Moisés ao longo do tempo, né, livrando ele lá no seu nascimento, onde ele deveria ser morto, depois fazendo com que ele conhecesse, né, todas as habilidades ali do Egito, todo o conhecimento do Egito, depois tratou mais 40 anos dele no deserto, aprendendo a ser manso, humilde, cuidando das ovelhas, que depois ele ia ter que cuidar de pessoas. E por fim, quando ele estava pronto, quando o vaso estava preparado, ele foi enviado para trazer a libertação sobre o Egito. E para culminar nessa libertação foi instituída a Páscoa. Foi instituída ali a festa onde um cordeiro deveria ser sacrificado, né, e comido ali pelas famílias em comunhão. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, né, para que isso sinalizasse no mundo espiritual que aquela casa estava coberta, né, e tinha aliança com Deus, e o anjo da morte não passaria por ali. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E dentro dessa questão, nós vemos que todos aqueles que tinham aliança com Deus, que estavam ali cobertos com sangue, as suas casas cobertas com o sangue do cordeiro, ali não houve morte. Ali não houve, né, essa situação do juízo, do julgamento, porque eles tiveram essa libertação, esse selo da parte de Deus para que o anjo da morte não entrasse. E nós fazendo um paralelo com hoje, né, nós sabemos que essa regra, né, a lei depois ela vai ser estabelecida, ela vai permear por todo o Antigo Testamento, né? Vai ser a aliança de Deus com o povo de Israel que vai nortear a vida deles para que eles pudessem ali viver na presença de Deus e pudessem ali seguir com as suas alianças, isso pelas gerações. E depois, no Novo Testamento, nós temos um paralelo com isso. Deus ele vai enviar seu próprio filho, que seria o nosso Cordeiro Pascal, né, para morrer pelos nossos pecados, para fazer com que o juízo não nos alcançasse, e todas as pessoas que estiverem cobertas com seu sangue, ou seja, que tiverem aliança com ele, que crerem nessa obra redentora que ele fez na cruz do Calvário e realmente entrarem pelo novo e vivo caminho que ele criou para nós, vão também estar livres do juízo, né? Que um dia também haverá um juízo da parte de Deus.
Também haverá um dia onde nós vamos nos apresentar e vamos ser julgados segundo as nossas obras, mas aquele que estiver o nome no livro da vida, aquele que tiver aliança com o Cordeiro, aquele que realmente foi marcado pelo sangue de Jesus na sua vida, isso espiritualmente falando, esse vai ser livre do julgamento e vai entrar para a eternidade, para morar eternamente com Deus. Então, o Evangelho muitas vezes é a respeito disso, dessa salvação que Deus está proporcionando para nós pelo amor, para que todas as pessoas, em todos os lugares, de todos os povos, línguas, tribos e nações, possam ouvir o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho eles possam se arrepender dos seus pecados, possam se voltar para Jesus, serem transformados por Ele e viverem a vida debaixo da bênção e do propósito dele durante a nossa caminhada na terra e posteriormente, quando nós tivermos que nos apresentar diante do Senhor, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, que nós possamos realmente nos apresentar de pé, sabendo que fomos justificados pelos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida, e assim nos livrarmos do juízo de Deus, nos livrarmos da condenação, para podermos entrar no reino dele pela porta da frente e podemos ali desfrutar da eternidade juntamente com o Senhor. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento, né, as situações elas vão sendo sinalizadas através primeiramente do sacrifício do Cordeiro, que simbolizaria o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que ele fez nos tempos ali há um tempo atrás, há cerca de 2000 anos atrás, e hoje, da mesma forma que eles tiveram a salvação daquela forma, hoje nós vamos ter a salvação plena, né? A salvação e a certeza que mesmo após a nossa morte, nós vamos ter vida e vida eterna na presença de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que morreu por nós e pagou o preço dos nossos pecados e nos criou esse caminho e essa possibilidade de nós vivermos eternamente com Deus. Então o negócio, né, é confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus, crermos na sua palavra e entregarmos a nossa vida para Cristo. Porque certamente Ele tem o melhor para nós em tudo e em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, e certamente também no momento do juízo, no momento do julgamento, no momento que nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele vai nos justificar. Ele é o nosso advogado, Ele vai fazer com que os nossos pecados sejam perdoados por conta do sacrifício dele, e nós vamos entrar na salvação e na vida eterna para a glória do Senhor, tá bom? Então esse foi o nosso paralelo de hoje, né? Nosso estudo de hoje, falando sobre esse paralelo aí do sacrifício que foi feito lá no Antigo Testamento e o sacrifício perfeito que foi feito no Novo Testamento, para que nós venhamos a crer, ter essa salvação à nossa disposição e andarmos com Deus da melhor forma possível ao longo da nossa jornada de vida. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e tenha um bom dia em nome de Jesus.